Olá, pessoal. Eu sou Rosânia Figueira e no vídeo de hoje nós vamos bater um papo sobre o home office da mulher advogada. Para falar sobre o assunto, nós convidamos a nossa advogada querida Alessandra Pessegueiro, que é advogada da subseção de Volta Redonda. Alessandra, se apresenta aí para o nosso público. Bom dia, muito obrigada, viu, pelo convite. Fiquei muito feliz, viu, participar desse projeto. Bom, vamos lá. Meu nome é Alessandra Pessegueiro, né? Eu sou filha do Alvino, da Eunice, mãe do Lucas e da Débora, sou esposa do Vinícius, né? Sou jovem advogada. Hoje eu faço parte da comissão da OAB Mulher aqui da Quinta Subseção de Volta Redonda. Sou membro da Escola de Prerrogativas, né? Sou professora da Escola de Prerrogativas, delegada de prerrogativas, faço um trabalho voluntário num programa de rádio aqui em Volta Redonda, Rádio Volta Redonda. A gente tem um programa que chama o Programa A Hora da Verdade, e eu tenho um quadro lá que chama Mulheres em Foco, né? E nesse quadro a gente trata de vários assuntos, né, relacionados ao nosso dia a dia, né? Ao dia a dia da mulher, né? Na sociedade, no trabalho, em todos os lugares. Olha só, gente, já viu que essa mulher tem muito conteúdo para a gente, né? Muito bom. Alessandra, nós fomos pegos aí de surpresa com essa questão da pandemia e a vida das pessoas meio que virou de cabeça para baixo de uma hora para outra. Tivemos que nos adaptar a um home office e hoje muito se fala dessa questão do trabalho dentro de casa, dentro do lar. É algo legal, é algo muito interessante, mas que para a questão da mulher, se tornou um fardo maior, é muito mais complexo para a mulher trabalhar em home office do que o advogado. O que você tem a dizer para a gente sobre isso? Assim, essa pandemia, né, veio de surpresa, né, claro, que ninguém esperava, né. E, assim, particularmente eu estava muito feliz porque as minhas amigas, né, inclusive vocês participaram, né, do evento, né, Nacional da Mulher Advogada. Infelizmente eu não pude estar presente, mas eu fiquei esperando todo mundo voltar. Eu falei, vou esperar elas voltarem, porque o mês de março é aquele mês que o mês que a gente mais trabalha, né? É o mês que a gente mais luta, que a gente mais corre atrás. Aí eu pensei, né, vai vir mais trabalho, vai vir mais novidades para a mulher advogada, e infelizmente junto com isso veio também a pandemia, né? Aí, assim, eu me peguei totalmente perdida. Eu ainda estou perdida, né? Porque eu me vi na situação de várias mulheres. Como que você vai trabalhar em casa, né? Com as obrigações de casa, com filhos em casa, maridos em casa. E na primeira semana, para mim, foi um pouco mais fácil. Porque o meu marido estava trabalhando, né, ainda, e os meus filhos, eles estavam ainda frequentando a escola estava vendo ainda como que ia ser toda a adaptação. Aí, no primeiro momento, foi um pouco mais tranquilo, né, porque eu ainda conseguia ficar durante o dia em casa sozinha. Aí eu procurei fazer uma rotina, levantava no meu horário normal, arrumava o cabelo, vou me arrumar como se eu estivesse indo para o escritório, né. Eu também fiz isso. Isso, aí às vezes Senão, minha porque mãe se chegava deixar, a aqui em gente fica de casa, pijama o dia todo. isso. Minha mãe chegava aqui em casa, você vai sair? Não, eu estou no meu horário de trabalho. Você está arrumado? Eu falei, mas porque eu estou no meu horário de trabalho. Aí foi indo, assim, na primeira semana eu estava assim, me achando, né? Vai dar super certo trabalhar em casa. Aí na segunda semana eu recebi a notícia de que meus filhos iam ter que estudar em casa, né? E assim, eu ainda tenho a sorte que meus filhos são adolescentes, né? Minha filha vai fazer 19 e o meu menino tem 13. Então, se eu falar assim, fica quietinho aí, eles vão ficar, né? Uhum. Apesar de todo o transtorno que foi trabalhar com eles em casa. Então, assim, eu me vi muito perdida, porque eu fiquei muito insegura a partir do momento que eles estavam em casa, porque toda hora é mãe isso, Alessandra, onde que tá a toalha? Ai, tem uma vasilha na pia, e eu não sabia se eu me concentrava na vasilha na pia ou numa petição, né? Às vezes eu tinha que lavar roupa, mas eu tinha que responder uma intimação, porque apesar a gente estar trabalhando em casa em home office, o nosso trabalho é diferente dos outros home office, né? E Verdade. tem a questão também financeira, né? Não é um home office comum, né? E para a mulher é mais pesado ainda, porque Exatamente. a gente vem daquela cultura de que a gente tem que dar conta de tudo. E aí, mesmo a gente estando em casa, a gente acha, poxa, eu estou em casa, eu vou conseguir dar conta de tudo, mas eu não consegui dar conta de tudo, né? Eu achei assim, eu não sei você, mas eu achei um desafio. Eu não estava preparada, Nossa, né? nossa. Nem financeiramente
e nem emocionalmente para poder trabalhar em casa. Porque se a gente não trabalha, a gente não ganha. Não, exatamente. Eu tive a mesma sensação que você. Eu acho que a maioria das mulheres tiveram essa mesma sensação, Alessandra, porque a gente se deparou do nada com uma nova estrutura que a gente ainda não estava preparada emocionalmente, psicologicamente falando para isso. E quando você coloca aí, né, a sua experiência de que tinha que dar conta do serviço de casa, tinha que dar conta de filhos e tudo, realmente foi o que aconteceu. Eu tenho uma filha só, que também já é adolescente, então é mais fácil de falar, olha, fica quietinha aí que eu estou trabalhando, entendeu? Mas eu tenho cachorro, entendeu? Eu tenho casa para cuidar, enfim, é marido, é tudo isso que acaba tirando a gente do norte, porque eles são bebezões, a verdade é essa. E a gente tem esse instinto materno que acaba cuidando. Acolhedor, né? Você... Exatamente, a gente traz para a gente uma responsabilidade que não é só nossa. E seu marido tem te ajudado em relação a isso, Alessandra? Como tem funcionado? Não, assim, ele não me ajuda em nada, não. Sim, muita cobrança, eu tenho que ficar gritando aqui dentro de casa. Aí quando eu grito, aí alguém, opa, mas assim, eu aprendi a delegar funções, eu não fazia isso, né? Eu venho de uma cultura que, graças a Deus, eu estou desconstruindo, de que eu tinha que dar conta de tudo, eu tinha que ser responsável de tudo. Hoje eu não vejo mais assim, né? Eu estou delegando funções. Eu delego funções para o Lucas, eu delego funções para a Débora e para o Vinícius, para o meu marido, para mim não ficar sobrecarregado, né? Porque senão eu não dou conta, e realmente eu não dei conta. Porque foi assim, hoje eu já voltei para o escritório, né? Graças a Deus. Mas foi um período, assim, muito difícil, foram 3 meses, assim, de muita dificuldade, 3 meses de, como é que eu vou dizer? Eu não tinha uma saúde mental para poder estar administrando isso, né? Aí eu falava assim, peraí, eu vou respirar, eu vou fazer um yoga, eu vou fazer um exercício, porque eu tô vendo muita live, né? Aí a moça lá da live, a psicóloga, falou que eu preciso ter uma saúde mental. Aí eu, vou tentar ter uma saúde mental, mas eu não estava conseguindo nem sobreviver, né? Sim, é verdade. A questão do medo, a questão da incerteza e juntou com tudo isso, tirou a gente do nosso prumo, né? Porque assim, você é uma mulher guerreira, você é uma mulher de fibra, que está no mercado de trabalho, e a gente traça um caminho, você é o tipo de mulher que você traça o caminho e você vai, né, caminhando. E aí, no meio do caminho, a gente falou assim, opa, para aqui, vamos tentar ver o que a gente faz. Mas, assim, estamos sobrevivendo, estamos caminhando. A vida da mulher não é fácil, e da mulher advogada também não é fácil. Muita gente acha que a nossa profissão são só coisas boas, né? São só os louros. Mas nada, a gente tem espinho também, né, Alessandra? Muito espinho. Você ser mulher já é uma dificuldade, né? Eu amo ser mulher, mas não é fácil ser mulher, né? Sou apaixonada. Eu falo que se eu tiver a oportunidade de voltar, eu quero voltar mulher de novo. Aí você ser uma mulher advogada, aí já vai aumentando mais ainda aquele grau de dificuldade. Aí, assim, aí você está num ambiente dominado praticamente por homens, né? Aí você chega, você já percebe toda aquela dificuldade de você querer ali apresentar, né, o seu trabalho. Aí você tem que ficar o tempo todo se afirmando, se provando que você tem razão, só porque você é mulher. Porque se você fosse um homem, você não ia ter que ficar se provando a todo momento, né? Nada. Eu trabalhei durante muito tempo numa empresa e só tinha eu de mulher, né, no setor, e tinham vários homens. E muito engraçado, porque aí na hora do chefe pedir a opinião, ele pedia a opinião de uma forma geral. Aí eu dava a minha opinião, mas a minha opinião ela tinha que ser ratificada por alguma comprovação. Eu tinha que comprovar o porquê que eu estava falando aquilo. O meu colega, por ser homem, bastava ele falar, não, eu acho que tem que fazer isso. Pronto, acabou. Vamos aceitar o que o fulano está falando. Eu vejo muito isso. Eu passei por essa experiência, né? Antes de ir para a carreira da advocacia, eu trabalhava com administração de empresas. Eu trabalhei 10 anos, né, nessa área. Então, assim, eu percebi isso tudo. Eu comecei no escritório, aí eu secretária, aí assistente, secretária, depois eu fui para a gerência, e eu sei que eu tinha um colega lá que eu descobri depois que ele ganhava mais que eu, e eu trabalhava mais que ele, eu fazia a mesma coisa que ele, né?
Aí eu falei, eu fiquei revoltada com aquilo. Eu falei, como assim? Ele ganha mais que eu, né? Por aí você já vê o... Aí eu cheguei na diretoria e falei, olha só, vocês equiparam o meu salário ou eu não vou ficar. Ah, mas não sei o quê, porque ele é homem. Eu falei, tudo bem, então dá licença que eu estou saindo. E eu saí. Aí eles me ligaram, me pediram para voltar. Eu falei, olha só, eu volto, mas sobre as minhas condições. Se quiser, vai ser assim e vai ser assado. Senão eu não volto, porque já tinha 3 anos que eu estava fazendo a mesma coisa que ele. Eu vou te falar que eu trabalhava mais que ele e eu ganhava menos. Eu Sim, ganhava... na verdade, a gente começa aceitando migalhas para você poder mostrar o seu trabalho. Depois de um certo tempo, não tem por que você ficar aceitando migalhas mais. E dentro da advocacia, Alessandra, qual área que você acha que existe, que fica mais evidente essa questão da discriminação de gênero na profissão? Hoje, eu acredito que é a área criminal, né? Eu tenho alguns processos na área criminal e eu percebi por várias vezes essa dificuldade, né, de aceitação, né, das pessoas, não só do outro lado lá, né, como até os nossos colegas mesmo, os homens da advocacia, eles ainda não estão muito preparados para poder estar aceitando a gente ali naquele ambiente. Aí quando você chega, meio que assusta, né? O que ela está fazendo aqui nesse ambiente totalmente masculino, né? Ela está ali trabalhando também, ela é uma profissional tanto quanto você. Qual que é a diferença? Uhum. Só que eu sou mulher, né? Então, aí você tem aquela situação de delegacia, por exemplo, eu sempre cito isso, delegacia de interior, né? Fórum de interior, né? É complicado, porque aqui todo mundo conhece todo mundo. Sim. Então, às vezes, eles ferem as nossas prerrogativas, não só como mulher advogada, como advogado, e a gente não fala nada, porque fica com medo de arrumar alguma confusão, de ficar marcado, de depois você ter o seu direito e o direito do seu cliente cerceado, porque você reclamou de uma má conduta, né? Eu aqui em Volta Redonda, por exemplo, eu tive uma situação, passei uma situação muito delicada aqui na delegacia, eu sempre falo, e que eu tenho oportunidade, eu cheguei com 4 horas da manhã na delegacia, 2 clientes, elas estavam detidas, e simplesmente o responsável pela delegacia falou para mim assim, a essa hora, doutora? Eu falei assim, como assim a essa hora? Eu estou trabalhando, você também tem que trabalhar. Entendi, né? Ele, mas é porque está na hora de dormir. Eu falei, mas a delegacia não funciona, não é 24 horas? Eu posso estar errado, mas eu acredito que é 24 horas, né? Aí ele pegou e falou assim, mas esse horário a gente não atende. Eu falei assim, mas eu sinto muito, mas eu preciso falar com as minhas clientes, que elas estão detidas aí. Inclusive, uma delas era gestante, sabe? Aí ele pegou e falou assim, eu sinto muito, mas eu não vou poder abrir a delegacia. Olha, a delegacia, ela estava trancada, tá? Tinha uma barra de ferro, assim, atravessando, e uma cadeira também. Olha só como é que a delegacia tá. Aqui em Volta Redonda. Aí ele pegou e pediu, não satisfeito, porque eu não queria ir embora, ele foi pedir uma procuração. Eu falei, olha só, eu não preciso de procuração para isso eu não preciso de procuração. Aí ele falou assim, eu sinto muito, mas eu não vou abrir para você. Se você puder voltar às 9 da manhã, eu te agradeço. E ele virou a cara e não voltou para poder abrir a delegacia para mim. Aí eu falei assim, obrigado. Aí o que eu fiz? Voltei às 7 horas da manhã. Mas eu já voltei às 7 horas da manhã, como? Já tinha movimentado a OAB de Volta Redonda, já tinha movimentado a OAB Mulher, já tinha movimentado a Comissão de Prerrogativas de Volta Redonda, já tinha feito contato com todo mundo. Mesmo assim, eu cheguei lá às 7 horas da manhã e a delegacia ainda estava fechada. E ele virou para mim assim, a senhora espera aí, por favor. Não tinha ninguém lá, só eu para ser atendida. A senhora espera, por favor. Eu falei assim, não, sim, senhor, eu espero. Sempre muito educada, sabe? 10 horas da manhã e ele não tinha me atendido ainda, você acredita nisso? Meu Só Deus tinha eu na delegacia. Aí eu lembro que quando eu perdi a paciência. Aí eu fui e eu precisava delas assinarem uma procuração, porque ia ter audiência de custódia, né? E eu precisava juntar alguns documentos. Eu falei, eu preciso falar com as minhas clientes, você não pode me cercear esse direito, nem o meu direito e nem o direito delas, isso é inconstitucional. Aí foi preciso eu chamar o doutor Ederson até, porque na época eu fazia parte da comissão, né, da OAB Jovem, você deve conhecer o doutor Ederson. Conheço. Ele é presidente aqui, né, das comissões. Ele foi lá, simplesmente ele chegou na delegacia comigo, ele, não, vamos, eu falei, eu desisto, eu vou para casa tomar um banho. Ele falou assim, não, vamos que eu vou com você. Você acredita que ele chegou lá e foi atendido na hora? Meu Deus.
Olha Minha isso. vontade de botar fogo na delegacia, foi atendido na hora. Por quê? Entendi, porque ele é homem, porque ele é branco, porque eu não sei por que que ele foi atendido na hora. Aí ele foi, entrou, chegou lá, tudo bem, do que eu preciso falar. Abriram a portinha para ele entrou, eu fui lá, indignadíssima, eu fui lá, entreguei a procuração, né, elas assinaram a procuração, conversei lá, fora que a todo momento eu não pude nem ter uma conversa particular e reservada, porque eles ficaram escutando o que eu estava conversando o tempo todo com as minhas clientes, peguei a procuração, fui embora, tá? O que que eu fiz? Chamei a comissão de prerrogativas e fiz uma denúncia, entendeu? Formal e escrito. A comissão foi lá, teve uma reunião com o delegado, com os inspetores que estavam no dia lá, responsável pela delegacia, entendeu? E, assim, graças a Deus, minha questão foi resolvida, dentro lá não tive nenhum problema com a delegacia de Volta Redonda, eu acredito que não, né? Pelo contrário, toda vez que eu chego lá hoje, eu sou muito bem atendida. Eu não sei se é porque eles viram que eu não fico deixando para lá, né? Eles faltam um pouco até estender um tapete vermelho, né? Que bom. Mas assim. Mas na verdade, se você não toma essa atitude que você tomou naquela época, hoje as portas estariam fechadas para você. Então é importante a gente ressaltar isso, Alessandra, que a sua postura enquanto profissional, dentro da ética, dentro do direito, dentro da normatização, foi apenas de abrir portas para outras mulheres que estão vindo atrás de você. Né? Eles não fizeram favor nenhum para você e você, de maneira nenhuma, agiu incorretamente. Né? Então, é importante a gente pensar nisso. Depois dessa situação que eu fui entrar para a escola de prerrogativas, sabe? Porque eu falei assim, não, eu não posso ficar à deriva, eu tenho que saber dos meus direitos, né, enquanto advogada, para eu poder até saber como defender os direitos dos meus clientes numa situação dessa, né? Exatamente. Porque, assim, e aqui em Volta Redonda, infelizmente, né, eu falo Volta Redonda porque, né, eu sou nascida e criada aqui, então eu passo mais essas situações aqui. Aqui em Volta Redonda, infelizmente, se você não tiver um conhecido, um amigo dentro de alguma instituição, o seu direito não é atendido, né? E se você ficar ali, né, entre aspas, reclamando muito, arrumando confusão ali, você é marcado, você não consegue nada, não adianta que você vai chegar lá. Exatamente, eu sempre falo muito isso com os advogados, porque, assim, infelizmente, a gente está dentro do nosso direito, mas a gente está numa comarca de cidade do interior, que é onde, por exemplo, Vassouras, eu tenho 2 juízes, um na primeira vara e outro na segunda. Se eu brigar com o da primeira, é óbvio que vai para o da segunda, que é assim, ó, um encargo da primeira. Ou seja, minha carreira em Vassouras vai ficar acabada. Então, a gente tem que lidar com muito jogo de cintura e tudo, mas é importante isso que você colocou, da gente conhecer e saber os nossos direitos para que a gente possa exigir o cumprimento desses direitos, Alessandra. Assim, é fantástico realmente isso. Diante dessas suas experiências aí de vivências dentro da OAB, qual conselho que você daria para os jovens, para as novas advogadas que estão hoje entrando no mercado de trabalho? Sim, meu conselho é assim, se você tem um objetivo, se você tem uma meta, não desista, entendeu? Lute, porque, assim, barreiras, dificuldade, o tempo todo. Mas, assim, essas questões, igual essa última que eu passei, elas só vêm para poder te fortalecer, né? Então, assim, escutem mais, né? Aprendam mais com os advogados que estão mais tempo aí na luta do que a gente. Eu procuro dizer que eu ouço muito, né? Eu faço muito esse exercício, porque eu sempre fui de falar muito, né? De uns anos para cá, eu aprendi a ouvir mais as pessoas, né? Não tirar conclusões precipitadas, né? A respeito de um ou outro assunto. Sempre escutar os dois lados para você chegar conclusão, ter uma sua opinião ali sobre aquele determinado assunto, e assim, principalmente para as mulheres, né, que estão na advocacia hoje, não é fácil, falar que não é fácil, que não é, você sabe que é muito difícil, a gente esbarra por preconceitos, né, tipo, piadinhas, né, aquelas coisinhas chatas de fórum que a gente escuta, né, que eu ignoro para poder não perder meu réu primário, né, porque eu sou... Mas a gente sempre escuta umas coisinhas chatas, mas assim, não leva para o coração, não. Mas também não deixa se abater por causa disso, não. Falou alguma coisa que você não gostou, que você acha que está errado, você tem que falar, não fica guardando também para você, não. Mas assim, o mais importante é você lutar, correr atrás dos seus objetivos, dos seus interesses e não desistir nunca.
e lembrar, assim, que a gente nunca está sozinho, graças a Deus, eu me sinto muito acolhida. Quando eu falo que a OAB, para mim, é minha segunda casa, eu falo de coração, porque eu me sinto em casa, né? Aqui no Redondo, quando eu passo em frente ao prédio da OAB, eu falo, gente, é minha casa, é minha segunda casa, porque eu, como jovem advogada, porque eu sou jovem advogada, né, eu tenho poucos anos de advocacia, jovem advogada, mulher, né, negra também, que a gente encontra outra dificuldade, né, infelizmente, por causa de alguns fatores, nossa, a gente é muito descredibilizado dentro da nossa profissão. Então, a gente não pode desistir nunca, tem que estar sempre executando, né, buscando, porque, assim, o sucesso, ele vai chegar, né, assim, vai ser a consequência disso tudo que a gente está fazendo aqui agora, né, a gente vai colher, mas o que a gente plantou, né, se a gente plantar coisas boas, a gente só vai colher coisas boas, né, procure sempre trabalhar dentro da, né, da ética, que eu acho isso muito importante, né, tratar bem seus clientes, porque eu sempre procuro tratar bem meus clientes, eles me tratam muito bem. Eu acho assim, tem um senhorzinho que eu acho muito engraçado, eu gosto da história dele, porque ele chegou no meu escritório com a namorada dele, ele falou assim, ela me conhece, né, ele falou assim, mas ela é advogada? Aí eu falei nada, eu falei, tudo bem com o senhor? Ele, tudo, aí conversamos, ele, depois eu volto aqui. Aí foi embora. Aí ela me ligou de novo, falou assim, doutora, você me desculpa, porque ele é, né, mais antigo, assim, ele acha que advogado tem que ser homem. Eu falei assim, não, traz ele aqui que eu vou conversar com ele de novo. Aí eu conversei com ele, resolvi lá a questão dele. De vez em quando ele leva chocolate para mim, entendeu? Virou meu amigo. Não, exatamente, né? A gente tem tudo para não querer, para desistir no meio do caminho. E graças a Deus que a gente tem essa perseverança, que a gente ama a profissão da gente, para a gente poder continuar a caminhar e mostrar para as pessoas ao que nós viemos. Ele me ligou, ele ainda falou, mas é porque eu sei que tem mulher advogada, mas porque tem coisa, né, que homem que resolve, sabe, essas coisas ainda, mas assim, aos poucos a gente vai desconstruindo, né, a gente sabe que é uma questão de, não vai resolver isso agora, né, mas num futuro próximo, isso não vai mais existir, mas assim, mas a gente que é mulher, a gente tem essa percepção, né, eu não vou brigar com ele por causa disso, eu vou conversar e vou mostrar para ele que eu sou tão capaz, tão eficiente, como se eu fosse um advogado homem. A diferença é que eu sou mulher, né? Exatamente. Só essa, mas... Na verdade, eu sempre falo o seguinte, e aí, assim, isso quem me ajudou a entender, a compreender melhor, foi até o meu marido, que ele fala o seguinte, Rosânia, vocês mulheres, vocês estão muito à frente da gente, por conta de que vocês têm algo que nós, homens, não temos, que é a capacidade de ouvir e de dialogar. O homem, ele resolve tudo, né? Na pancadaria, ele resolve tudo no grito, no berro. Vocês não, vocês conseguem ouvir e dialogar. Vocês têm essa característica que é nata de vocês, desde os primórdios antigos, né, pelo fato de sempre ficar em casa, de ter um olhar de todo de família, não sei o quê. Então, assim, vocês estão na frente. E a gente tem que aproveitar, tem que tirar proveito disso realmente e mostrar para essa pequena sociedade, né, essa pequena parte da sociedade que ainda acha que nós, mulheres, somos aqueles seres frágeis, dóceis, que não conseguem lutar, que não conseguem ir para a advocacia criminal. A verdade é essa. A verdade é essa. Muito obrigada pelo seu bate-papo hoje. Muito obrigada por compartilhar com a gente a sua experiência de vida, a sua trajetória. Eu acho que é muito inspirador para quem está aqui nos ouvindo saber que é possível, que a gente vai conseguir chegar lá, que o meio do caminho a gente vai ter barreiras, a gente vai ter espinhos, mas que a gente tem que persistir. A gente, primeiramente, tem que gostar daquilo que a gente faz, se amar a nossa profissão, conhecer os nossos direitos e seguir em frente. Vamos que vamos, né? Eu que agradeço assim, a oportunidade de coração. Fico muito feliz de estar aqui participando desse bate-papo com você. Se tiver outros, pode me chamar, que eu vou com certeza. E assim, eu queria dizer assim, eu sou muito apaixonada pela minha profissão. Nem eu sabia esse amor todo que eu tinha pela advocacia. E cada dia eu me sinto mais feliz, mais apaixonada. É o que você falou, né? Quando a gente faz o que a gente gosta, o que a gente ama, a gente dá o nosso melhor, a gente faz bem feito, né? Faz direito, né? Isso é importante, né? Em todas as profissões, não só, né, na advocacia, como em todas as profissões. É importante você fazer aquilo que você ama.
Exatamente, Ale, você disse tudo, é importantíssimo. Depois eu vou deixar aqui na descrição dos vídeos os contatos da Alessandra, para a gente poder seguir a Alessandra nas redes sociais, seguir a Alessandra no Instagram, no Facebook, enfim, a Alessandra está bombando aí nas redes sociais com esse programa de rádio. E vamos lá, vamos seguir, vamos prestigiar, Ale. Muito obrigada. Obrigada. Um abraço grande.